Que a graça e a paz do nosso Senhor, nessa manhã, ainda seja mais evidente nas nossas vidas. A todos os irmãos aqui nesse lugar e a todos os irmãos também em seus lares, que estão nos acompanhando pelo Zoom. Que o Espírito Santo ele nos ajude nessa manhã a continuarmos oferecendo uma adoração digna ao nosso Senhor. Que realmente o Espírito Santo nos ajude também a ouvirmos Deus, a percebermos a sua presença, que é evidente no nosso meio. Essa é a manhã da mesa do Senhor. É a manhã que nós partimos o pão em memória do nosso Senhor. Então não é uma manhã qualquer. É uma manhã santa, abençoada, que foi instituída pelo nosso Senhor. Ó Deus, nessa manhã tão maravilhosa, Senhor, que nós nos reunimos. E nós nos reunimos no Seu nome, Senhor. Para a glória do Teu nome, Senhor. E nós precisamos da Tua ajuda, ó Espírito Santo. A Tua ajuda para orarmos, para adorarmos, Senhor. Para Te ouvirmos, Senhor. Para exaltarmos o Teu santo nome, Senhor. Trabalha nas nossas vidas nessa manhã, Senhor. Que não seja, ó Deus, as nossas dificuldades, as nossas limitações, ó Deus. Ó Senhor, que venham nos atrapalhar de oferecermos a Ti, ó Deus, uma adoração adequada. Mas que o Teu Espírito, Senhor, venha direcionar as nossas vidas, conduzir as nossas vidas. Unge, Senhor, os nossos lábios nessa manhã, Senhor, para glorificarmos o Teu nome, Senhor, de uma forma santa, ó Deus. Para exaltarmos o Teu nome, ó Deus, de uma forma digna, para a glória do Teu bendito nome, Senhor. Ó Deus, quão maravilhoso é o Teu nome, Senhor. Nós nos reunimos nessa manhã para adorarmos o Cordeiro, assim como nós cantamos. Que o Senhor seja de fato o centro, ó Deus, da nossa reunião. Que o Senhor, ó Deus, encha os nossos olhos, encha o nosso coração, Senhor. Encha os nossos ouvidos, ó Deus, da percepção da Tua doce presença nessa manhã, Senhor. Assim nós oramos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, abram comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, no capítulo 14, no versículo 32, nós lemos assim: E foram a um lugar chamado Getsêmani. Getsêmani significa prensa de azeitona. E disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Amém. Meus queridos irmãos, aqui nesse texto nós temos uma cena dramática, porque o Senhor ele tinha saído daquele momento da ceia, que ele havia partido o pão com os seus discípulos. Então ele começou um caminho para o Gólgota, o caminho para a cruz. E aqui ele foi para o Getsêmani orar. Sempre quando o Senhor tinha algo
a resolver nessa intensidade e em tantas outras situações, o caminho dele era a oração. Nos textos dos evangelhos, era comum vermos o Senhor se retirando para orar. E é curioso que, quando ele entra no Getsêmani, ele deixa alguns discípulos ali e chama 3 para prosseguir e orar com ele, acompanhar ele mais adiante. A essa altura, Judas já estava a caminho de prosseguir com a traição. E o Senhor estava ali naquele lugar de prensa do azeite. Porque ali começou a intensificar-se sobre o Senhor o sofrimento, a carga do pecado humano sobre a vida do nosso Senhor. E eu quero chamar a sua atenção para o versículo 33, que nós lemos. Aí diz assim: tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Essa palavra pavor me choca muito. Aqui é o Senhor Jesus, homem, se fez carne, habitou entre nós. E nesse momento a Escritura nos diz que ele sentiu pavor. Irmãos, quando nós observamos esse texto, e aqui significa, essa palavra pavor, no original, ela significa aquilo que ao aparecer causa espanto, deixa perplexo. Então, naquele momento, o Senhor já estava sentindo em sua alma o peso, a carga do sofrimento humano. E ele sentiu pavor naquele momento. Porque estava diante dele ali o preço que ele estava pagando pelo pecado da humanidade. Irmãos, o texto nos diz que o Senhor Jesus sentiu pavor. Ele é Deus. Nas limitações dos meus pensamentos, eu fico chocado com esse texto. Porque aquele momento foi como se ele ficasse surpreso com o teor e com a intensidade do sofrimento que estava diante dele. E ele sabia que ele tinha encarnado para aquele momento, para o sofrimento, para a cruz. Era para isso que ele estava destinado, para sofrer no nosso lugar, mesmo não merecendo, receber em si a carga do sofrimento humano. Então ele sentiu pavor. Essa frase, esse texto, justifica o porquê da oração do versículo 36, quando ele diz: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então, ali, enquanto homem e Deus, ele estava sendo esmagado pelo sofrimento que era destinado a nós. Nós temos essa palavra aqui no versículo 36, 33, pavor, e logo na sequência nós temos a palavra angustiar-se. Percebe que as duas palavras falam de um sofrimento na alma. Antes dele ser preso, ser esbofeteado, ser açoitado, antes de ser posto sobre ele a cruz, ele estava sentindo aquela pressão sobre a sua alma.
É por isso que ele suou gotas de sangue, porque estava diante dele o pecado da humanidade, mesmo ele sendo santo de Deus. Receber sobre si o meu e o seu pecado. Mas ele estava ali. Naquele momento ele foi ajudado por um anjo. Ele clamou ao Pai. Mas ele prosseguiu em fazer a vontade do Pai, porque era para aquele momento que ele veio. Era para aquele momento que ele veio. Para termos uma visão melhor desse texto que nós lemos, eu gostaria de ler com os irmãos em Hebreus. Vamos abrir na Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 14. No versículo 15, nós temos uma palavra equivalente àquela palavra pavor. Mas nós vamos ler o versículo 14 do capítulo 2 da Epístola aos Hebreus, para termos uma visão melhor do que está nos sendo comunicado. Aqui diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, aqui está a palavra, pavor, é a mesma palavra. A diferença dessas duas palavras é que a palavra no original que foi utilizada na epístola de Marcos, ela tem um prefixo que diz que ele viu esse pavor. E aqui não tem esse prefixo que indica isso. Porque aqui está falando sobre o homem, e o homem já está imerso nesse pavor. Porque o salário do pecado é a morte. Então esse versículo 15 diz: e livrasse todos os que, com medo ou pavor da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Irmãos, aquele momento que o Senhor Jesus passou ali no Getsêmani, sentindo o pavor da morte, o pavor de suportar em si o pecado da humanidade, o meu e o seu pecado, as nossas dívidas, o resultado dos nossos erros, nós vemos aqui o motivo. No versículo 14 aqui diz assim: visto como os filhos participam de carne e sangue. O que isso significa? Significa que nós, como filhos, nós vivemos em carne e sangue. Eu vou ler numa outra versão para visualizarmos melhor esse texto. Preste atenção. Uma vez que os filhos são de carne e sangue, é óbvio que o Salvador assumiu a carne e o sangue para resgatá-los por sua morte, abraçando a morte e tomando-a para si. Ele destruiu o poder que o diabo exercia sobre a morte e libertou os que temiam em vida por causa do medo da morte. Entendeu, irmãos? Porque nós somos de carne e sangue, o nosso Senhor fez-se carne e sangue, Ele encarnou, Ele veio e habitou entre nós. Por que o texto fala carne e sangue? E a alma, e o espírito nosso? É porque esse texto está falando da nossa limitação natural. É a nossa carne que está limitada pela morte. Então, o Senhor veio e se sujeitou a pagar um preço morrendo no nosso lugar, para que nós fôssemos salvos. É isso que o texto nos fala.
Ele participou da nossa natureza humana, mas em santidade desde o nascimento. E nessa natureza humana, ele morreu a nossa morte em perfeição. É um sacrifício que foi agradável ao Pai, em substituição, rasgando a nossa dívida com o Pai. Para quê? Para nos dar o direito de nós participarmos da sua natureza. Percebe, irmãos? Ele veio e assumiu a nossa natureza. Deus mesmo veio e encarnou-se, viveu entre nós, assumiu os nossos sofrimentos, para que hoje nós pudéssemos participar da sua natureza. Aleluias! Que maravilhoso é isso, irmãos! A carga de sofrimento que estava reservada a nós por causa do pecado, Ele levou sobre si. As limitações que estava reservado a nós por causa do pecado, Ele levou sobre si. O juízo de Deus que estava destinado a nós por causa do pecado, Ele levou sobre si. Só que diferente de nós, Ele não tinha pecado em si mesmo. Ele era um Deus santo, um homem santo, perfeito, e é por isso que Ele venceu. E Ele venceu para nós hoje podermos participar da sua santidade, da sua natureza, e termos liberdade para entrar na sua presença. É por isso, irmãos, o Senhor Jesus entrou no Getsêmani naquele momento, separou os três. Às vezes eu fico pensando, Senhor, será que o Senhor sempre tem só alguns poucos que podem participar do seu sofrimento? E mesmo esses poucos, por causa da sua limitação, ou da limitação do corpo, ainda dormem? Porque por 3 vezes o Senhor voltou e advertiu eles: vocês estão dormindo? Vigiem, está chegando a hora. Eu selecionei vocês 3 e ainda assim vocês dormem. Oh, irmãos, que o Senhor não nos ache dormindo, mas que Ele nos ache vigiando, atentos, orando com Ele, com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo ore conosco nesse tempo tão tenebroso e difícil que nós vivemos, irmãos. O Senhor nos chamou para participarmos juntos desse momento. Mas ali naquele lugar de prensa da azeitona, o Senhor estava sendo espremido, apavorado no nosso lugar, para que hoje nós não sofrêssemos mais o pavor da morte, e nem as limitações da morte. Sabe o que isso significa, irmão? A sua visão sobre a vida cristã, ela não está restrita aos 80, aos 70, ao momento que você passa aqui nessa terra. Mas a sua visão da vida cristã, ela tem que abarcar a eternidade em Deus. Porque o Senhor levou sobre si os nossos pecados. Ele venceu a morte para vivermos com Ele para sempre, irmãos. Então nós não podemos ficar com a visão medíocre, pequena, temporal da vida cristã, porque a nossa vida é em Cristo Jesus e para a eternidade. Desfrutando com Deus, da visão de Cristo, renovada de tempo em tempo, de instante em instante, de estado em estado.
Eu falo de estado em estado porque como que vamos definir a eternidade? Não dá para medir, não é tempo. Então, alguns estudiosos falam de estado de eternidade. Mas de estado em estado, nós vamos experimentar de uma visão ainda mais sublime e ainda mais renovada das glórias do nosso Senhor. Porque Ele venceu a morte no nosso lugar, irmãos. O Senhor Jesus, Ele foi à frente e sofreu em si o pavor da morte. Eu quero ler um texto que John Owen escreveu a respeito desse texto de Hebreus. E ele diz assim: o Senhor Jesus Cristo foi feito um homem sujeito à morte, para que ele e seus filhos fossem de uma só natureza. Percebe? A distância que havia, agora não há mais. A separação que havia, agora não há mais. Se era o pecado, como diz Isaías, que fazia separação entre nós e o nosso Deus, agora não faz mais, porque Jesus substituiu-nos na cruz do Calvário, para hoje nós celebrarmos a mesa, a ceia, a comunhão com o nosso Senhor. É por isso que esse momento da ceia do Senhor é um momento muito especial, santo, maravilhoso, porque Ele levou sobre si as nossas dívidas, irmãos. O salário do pecado é a morte. E se o salário do pecado é a morte, e a morte aprisiona pelo medo ou pelo espanto, Ele, Jesus, nos deu vida para que nós tenhamos, não medo, mas esperança. Não medo, mas crermos, termos fé. Não medo, mas júbilo e alegria diante da presença do nosso Deus. Amém? Aqui nesse texto, no versículo 15, ele livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. A morte, na linguagem de Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, a morte ela foi tragada pela vitória, porque o Senhor Jesus ele sofreu no nosso lugar. Então a nossa consciência em partirmos o pão é uma consciência de vida e vida em abundância, de alegria diante do nosso Deus. Leia comigo o versículo 17 e o versículo 18 da Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, que diz assim: por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Repetindo, por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Aleluias. Glória a Deus. Ele sendo o sacrifício, ele passou na nossa frente, se apresentou no Santo dos Santos. A visão de João, quando ele diz que viu um cordeiro como havendo sido morto, ele se apresentou no Santo dos Santos, e sendo ele mesmo a intercessão por nós, diante de Deus ali, a intercessão por nós, e ele se compadece de nós, por causa das nossas fraquezas, das nossas limitações. Mas nos recorramos a Deus, irmãos, e busquemos a Deus, irmãos, em oração, em devoção,
Buscamos a Deus que pode nos socorrer. Buscamos a Deus nas nossas fraquezas. Buscamos a Deus e digamos: Senhor, eu não quero pecar mais, eu não quero cair mais, eu não quero mais viver nessa condição de vida de tropeço, mas eu quero viver uma vida próxima ao Senhor, diante da Tua presença, uma vida que adora ao Senhor, uma vida digna do Senhor. O texto diz, que aqui onde nós lemos, por aquilo que Ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são que? Tentados. O Senhor, Ele pode nos ajudar. Ó, irmãos, nós vemos de uma semana, estamos aqui reunidos na mesa, na ceia do Senhor. Quantas situações difíceis nós passamos na semana. Momentos de nervosismo, de escolhas incorretas, de palavras incorretas, de procedimentos incorretos, de juízo, de julgar os outros, e de tantas outras coisas mais graves do que essa. Mas nós estamos aqui hoje pela misericórdia e pela graça do nosso Senhor, confiando que, como sumo sacerdote, Ele intercede por nós, para entrarmos na presença de Deus nesse caminho que já foi viabilizado, feito, marcado por sangue, porque o medo Ele já sofreu no meu lugar. Então, quando eu entro na presença de Deus, não tem que ter mais medo. Você se lembra daquele momento da rainha Esther, quando ela foi entrar na presença do rei? Não podia entrar na presença do rei sem marcar um momento. Mas ela vestiu vestes reais e foi. Quando ela chegou diante do trono, o rei a viu. E quando o rei a viu, a relação de afeto foi tão grande que ele falou: o que você quer? Entra. Ela entrou, porque ele levantou o cetro de ouro. Ela entrou e tocou no cetro. E o rei estava feliz, estava alegre, porque ali estava uma rainha com vestes reais, linda, na presença do rei. E ele disse: o que você quer? Pode pedir até a metade do reino que eu vou te dar. Sabe, irmãos, por causa do sofrimento de Jesus Cristo, hoje nós podemos vestir vestes reais para entrarmos na presença do Rei. Aleluias! Aleluias! Por causa da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o cetro de ouro do nosso Deus foi levantado em graça e misericórdia para nós, para que nós possamos entrar na intimidade, no lugar, na presença mais santa do nosso Deus, sem sermos julgados, porque quando Deus olha para nós, Ele vê Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Ele vê a obra de Cristo, ele vê a vitória de Jesus Cristo. É por isso que nós podemos entrar. É por isso, irmãos, que nós podemos participar da mesa do Senhor. Porque, pelo contrário, seria, na linguagem de Paulo em Coríntios, para a nossa própria condenação. Mas não, irmãos, por causa de Jesus Cristo, é para a vida e para a comunhão. A mesa fala disso. Vida e comunhão, testemunho na presença de Deus. Jesus Cristo, um dia, Ele se fez carne e sangue no nosso lugar, para sofrer as nossas mazelas, o nosso juízo, a nossa sentença. Sendo santo, Ele entrou na morte, venceu a morte, foi ao inferno e tomou a chave do inferno e da morte. O diabo antes oprimia o homem,
usando a morte. Agora Satanás não tem a chave da morte mais. Não tem mais. Irmãos, não há limite para a vida cristã nesse tempo. A nossa vida cristã é na eternidade com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Paulo diz, é em Cristo, é em Cristo, é em Cristo, irmão, que a sua vida, é a minha vida, é em Cristo Jesus. E é por causa disso que nós temos a liberdade de cearmos na presença do Senhor. A ceia fala dessa comunhão, dessa natureza que nós participamos hoje, a natureza do nosso Senhor. Isso é pouco para você, irmão? Isso não é pouco, é a natureza do Filho de Deus, aleluia. E é por isso que nós podemos cear nessa manhã com alegria, com júbilo, com gratidão, e dizermos, Senhor, realmente eu falho, eu erro, tantas coisas que eu fiz errado, ajuda-me, Senhor, para não cair mais nos mesmos erros cíclicos, para não errar mais. O Senhor foi na minha frente e sofreu no meu lugar, sofreu a depressão no meu lugar, sofreu a pressão no meu lugar, para hoje que eu desfrute vida na sua presença. Aleluias, vamos orar. Ó Senhor, que maravilhoso, ó Deus, é sabermos que o Senhor sentiu aquele pavor da morte no nosso lugar, Senhor. O Senhor veio, viveu entre nós, e foi ali para o Getsêmani, a prensa, e se submeteu a ser pressionado, a angústia de morte, no nosso lugar, Senhor. Participou da nossa natureza, Senhor, para que hoje nós possamos participar da sua natureza, Senhor. Que maravilhoso é isso, ó Deus, que maravilhoso é isso. É por isso que nessa manhã nós glorificamos o Teu nome, Senhor. É por isso que nessa manhã, Senhor, nós exaltamos o Seu nome, Senhor. Nós cantamos cânticos de alegria na Tua presença, Senhor. Nós jubilamos diante da Tua presença, Senhor. Ajuda-nos, ó Espírito de Deus, a exaltarmos o Cordeiro dignamente, de forma gloriosa, ó Deus, a exaltarmos o Cordeiro. Ó Senhor, ajuda-nos, ó Deus. Assim nós oramos no nome bendito de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluias.